Jesus disse que todo pecado pode ser perdoado, exceto um, e a penalidade por esse pecado é a segunda morte no lago de fogo. Muitos têm se preocupado que eles ou alguém que conhecem possam estar em perigo desse pecado imperdoável. Alguns dizem que poderia ser pecados graves como assassinato, abuso ou rejeição da graça de Deus. Outros temem falhas mais comuns, como divórcio, suicídio ou comportamento repetidamente não arrependido, que podem condená-los. Muitos simplesmente se sentem sobrecarregados pela culpa, acreditando que sua vida de erros é grande demais para ser perdoada. No entanto, mesmo esses pecados graves podem ser perdoados se a pessoa tiver uma mudança de coração e buscar genuinamente o perdão. Na Bíblia, Paulo perseguiu ferozmente os cristãos, mas depois se arrependeu e recebeu a misericórdia de Deus. O rei Davi cometeu pecados terríveis, mas se arrependeu em lágrimas e foi perdoado. Moisés duvidou de Deus, mas voltou para ele. Pedro negou conhecer Jesus, mas depois chorou em remorso e foi reconciliado. O fato é que todos somos pecadores e precisamos do sacrifício expiatório de Jesus, como declara Romanos 3 versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é perfeito, todos tropeçamos em algum momento. Mas Deus conhece nossas fraquezas e é paciente conosco. Se alguma vez nos sentirmos distantes de Deus devido a pecados repetidos, não desesperemos. Satanás quer nos fazer acreditar que ultrapassamos a linha, mas isso é uma mentira. Enquanto tivermos fôlego, não é tarde demais para voltar sinceramente para Deus. Como filho pródigo, seremos recebidos de braços abertos por nosso Pai Celestial. Deus compreende isso e não julgará ninguém injustamente, conforme Ezequiel 33 versículo 11 afirma: Digo-vos, como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mesmo aqueles que cometeram os piores pecados podem receber perdão se voltarem para Deus. Então, como uma pessoa pode saber se cometeu esse único pecado imperdoável, e a esperança para aqueles que pensam que cometeram? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse pecado imperdoável. Jesus disse aos líderes judeus de seu tempo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mas o que significa blasfemar contra o Espírito? Isso significa que se uma pessoa já disse algo contra o Espírito Santo, está condenada ao lago de fogo? Não, isso não é o que ele quis dizer. Na verdade, eles o haviam acabado de acusar de realizar milagres pelo espírito de Satanás, e ainda assim ele não disse a eles que tinham blasfemado contra o Espírito. Ele os estava advertindo de que estavam em perigo disso. Então, o que ele quis dizer com blasfemar contra o Espírito? Quando os líderes judeus fizeram essas acusações, sabiam que não eram verdadeiras. Eles o viram curar pessoas, expulsar demônios e realizar outros milagres. Conheciam as Escrituras intimamente e sabiam que as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias estavam se cumprindo diante de seus olhos. Um dos fariseus até lhe disse: sabemos que és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. E ainda assim, na tentativa de dissuadir seus seguidores e elevar seu próprio status, afirmaram que o que ele fazia não era de Deus, mas de Satanás. Isso não foi feito sem saber, foi feito com pleno conhecimento do que estavam fazendo. Esse pecado imperdoável não pode ser cometido na ignorância ou fraqueza. Não pode ser cometido por uma pessoa que realmente acredita que não há Deus ou mesmo questiona se Deus existe. Pelo contrário, como os líderes judeus que entendiam as Escrituras e tinham um Messias diante deles, esse pecado só pode ser cometido por aqueles que têm um conhecimento íntimo de Deus, de sua palavra, de seu modo de vida e do trabalho do Espírito Santo em suas vidas. Esse pecado imperdoável só pode ser cometido com pleno conhecimento e entendimento do que se está fazendo. Não pode ser cometido na ignorância, decepção ou fraqueza, e na verdade, tem a ver com a atitude de alguém. Hebreus 10 versículo 26 diz: porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 6 diz que é impossível para aqueles que foram iluminados, participaram do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, renovarem-se novamente para o arrependimento.
Portanto, a pessoa deve primeiro ter tido uma compreensão clara da verdade das Escrituras e do modo de vida de Deus. Em seguida, eles devem intencionalmente, propositadamente e voluntariamente rejeitar Deus e seus caminhos. A diferença entre pecar voluntariamente e pecar de forma deliberada é que o pecado voluntário é um ato e atitude totalmente deliberados de nunca se arrepender do pecado. Alguém que peça voluntariamente não está cego como a maioria do mundo está agora, eles têm conhecimento da verdade. Eles conhecem o efeito do sacrifício de Cristo e o profanam. Ele ou ela tem uma consciência cauterizada para praticar o mal. Por outro lado, todos pecam voluntariamente. Quando pecamos voluntariamente, estamos muito cientes do que estamos fazendo e estamos no controle, mas é feito em fraqueza, ignorância, decepção ou por hábito. Mesmo os cristãos que se arrependeram de seu modo de vida anterior e aceitaram o sacrifício de Jesus ainda pecam voluntariamente, mas em fraqueza e contra seu melhor julgamento. Paulo descreveu esse dilema em Romanos 7 versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É o pecado pelo qual Cristo morreu. Então, uma vez que uma pessoa se arrepende e pede perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados. O pecado que não pode ser perdoado é o pecado intencional e voluntário de decidir nunca mais se arrepender após ter recebido o conhecimento da verdade e ter o Espírito de Deus agindo em sua vida. Esse tipo de pecador nunca sequer considerará a ideia de se arrepender ou desejar voltar ao modo de vida de Deus, e eles o fazem enquanto entendem as consequências de serem consumidos no lago de fogo, conforme aponta Hebreus 10 versículo 26. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardente indignação, porque tal pessoa pisoteou o Filho de Deus, reputou por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. É esse ato consciente e voluntário de determinar nunca mais se arrepender do pecado e aceitar o sangue de Cristo que insulta e blasfema o Espírito Santo. Portanto, a menos que uma pessoa esteja desafiando propositalmente o Deus que provaram existir, eles não insultaram ou blasfemaram o Espírito e, portanto, não cometeram o pecado imperdoável. Mas mesmo que você ou alguém que você conheça pense que cometeu esse pecado, não é tarde demais. Deus é profundamente misericordioso e se você estiver comprometido em mudar sua vida, verdadeiramente arrependido por seus pecados, será perdoado. Você pode ser reconciliado e se aproximar pelo sangue de Cristo. A maioria do mundo, agora e ao longo da história, não se arrependeu e não se arrependerá nesta vida, mas não o fez de forma voluntária. Eles foram enganados, cegados por Satanás e suas mentiras que dominam este mundo. A maior parte da humanidade está cega por Satanás e suas mentiras, eles não compreenderam totalmente ou tiveram a chance de receber a verdade do Evangelho. Deus entende isso e não os julgará injustamente. Chegará o momento em que todos terão a oportunidade de conhecer a Deus e escolher o arrependimento. Até lá, oremos com compaixão por aqueles perdidos na escuridão do pecado e da ignorância, para que possam receber misericórdia. Não os condenemos, mas mostremos a eles o amor de Cristo por meio de nossas ações. É pelo nosso exemplo e gentileza que podemos levá-los ao arrependimento, não por julgamento. Quanto àqueles que já conhecem a verdade no Evangelho, lembremo-nos de que até os cristãos tropeçam no pecado às vezes. Não pensemos que somos melhores que os outros, todos nós precisamos da graça e misericórdia de Deus. Oremos uns pelos outros e corrijamos gentilmente quando necessário. Lembremo-nos também de que nossa jornada espiritual é um processo. Não nos tornaremos perfeitos da noite para o dia, mas se perseverarmos pacientemente na fé, na oração, no estudo da Bíblia e no convívio cristão, cresceremos. Nossas fraquezas podem se tornar forças quando as entregamos a Deus. Cultivemos nosso relacionamento com Cristo diariamente, oremos por mais do seu Espírito Santo para nos ajudar a superar o pecado, mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como Hebreus 12 versículo 2 diz, e caminhemos no amor de Deus, derramando esse amor sobre os outros. Em conclusão, não temamos o pecado imperdoável, mas temamos negligenciar a grande salvação que Deus nos oferece. Sua graça é mais do que suficiente para nos perdoar e transformar à imagem de Cristo.
Que respondamos a esse amor infinito amando a Deus de todo o coração, alma e mente, e amando o próximo como a nós mesmos. Então, nossa alegria será completa, glorificando a Deus por meio de uma vida cheia de bondade, retidão e verdade. Amém. Agora inscreva-se e compartilhe este canal, nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus o abençoe sempre. Amém.